Sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro, mais uma quinta-feira iluminada. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Já está nos envolvendo, né? Cada um que entra aqui, a gente vai recebendo um abraço tão gostoso. A Graça chegando aí, boa noite, Graça, Celso, sejam todos muito bem-vindos. E hoje uma noite que a gente estava esperando, né? Inicialmente estava conversando aqui, a Vilma dizia que estava ansiosa pela palestra de hoje. A nossa expectativa é sempre grande, né? Por quê? Porque nessa sala a gente encontra, assim, um momento de paz, de serenidade, de reflexões. A gente revisita tanta coisa, né? Que às vezes a gente vai dormir e fica pensando, não é? Mas a gente sabe que o corpo descansa, mas o espírito continua no trabalho. E aí a gente está numa condição melhor, porque traz nesse momento dessa noite, assim, conhecimento, pensamentos que vão nos ajudar à noite a estarmos melhores, né? E abertos, quem sabe, às orientações do plano espiritual, não é? Que eles sempre estão nos orientando, é que às vezes a gente tem dificuldade para estar captando, né? Então, é muito especial, toda quinta-feira, esse horário, estarmos aqui. Eu vou pedir, a Ângela, você faz a prece para a gente, Ângela? Para que a gente possa, todo mundo se harmonizar e ficar o máximo possível com as mentes e corações abertos para ouvir o nosso querido amigo José Antônio. Vamos sim. Então, meus queridos, eu convido vocês para fecharmos os olhos e mentalizarmos Jesus na sua luz, estando conosco neste momento. Senhor Jesus, Mestre Divino, governador deste planeta maravilhoso, nós agradecemos, Senhor, por tudo e principalmente neste momento, por esta reunião de aprendizado, de reflexões. E, Senhor, abençoe a todos que tiverem, Senhor, a participação ativa, para que sejam intuídos e todos nós, Senhor, sejamos agraciados através deste seu amor pelos outros, a sabermos, Senhor, discernir todo o aprendizado desta noite. Nos ajude, Senhor, abençoe os nossos lares e, Senhor, fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, nós estamos com o 108º encontro, olha que coisa boa. E o tema hoje é Vivendo o Presente. E com José Antônio da Cruz, que a gente agradece muito, viu, pela sua presença, por ter encaixado na sua agenda esse momento. Ele já é, né, muito conhecido do grupo, graças a Deus, acompanha o grupo, e é esse amigo muito querido. Obrigada, viu, José Antônio? É com você. Eu que agradeço, Rosana. Obrigado. Vocês estão me ouvindo legal? Tá tudo ok com o meu áudio? Tá? Então tá bom. Que bom, né, ver esse grupo aqui sempre unido, né? Eu fico feliz, né? Poder, vez ou outra, que consigo participar. É muito importante nós termos essa troca de ideias e de informação, né? Para que possa render, fomentar conhecimento. O mundo hoje ele está precisando muito disso, né? A tecnologia é algo que ela veio para marcar uma época, né? Ela tanto aproxima como também afasta pessoas, né? Então, hoje se fala muito na humanização da tecnologia, que é o quê? Poder humanizar aqueles que estão desenvolvendo, né, os aparatos tecnológicos. Porque é uma realidade que nós vamos compartilhar no dia a dia, nas ruas, com as chegadas das IAs, né? E de toda a tecnologia que está por vir para facilitar o serviço do ser humano. Isso já era esperado, então, quer dizer, está acontecendo. A grande questão é nós estarmos humanizados o suficiente para podermos
desfrutar disso tudo com muita sabedoria e para não criar cenários distópicos, né? Para que isso não possa vir a prejudicar o ser humano. Então, que bom que temos essa ferramenta para nos aproximar, né? São grupos que podem levar essa mensagem para além do círculo comum de uma conversa que acontece numa sala, num grupo de encontro de amigos, numa reunião de reflexão, né? Num grupo de apoio. Isso é muito importante. Então, eu vejo a tecnologia como um ponto fantástico, né? Que tende a nos conectar de uma maneira muito positiva, se soubermos dar voz a ela, né? Porque ela vai passar adiante tudo aquilo que estamos sendo no momento, né? Estamos criando uma tecnologia a nossa imagem e semelhança, né? Então, nós precisamos prestar bem atenção nisso. E é bem interessante sabermos que agora fazemos esse papel de criador com as inteligências artificiais, né? Que estão aí dando um show, né? Agora que precisa também termos bastante cuidado para não nos perdermos nisso. Bom, tido essa conversa inicial aqui, né, apenas para refletir sobre a importância desse aparato, dizer também da importância desse grupo, né, e do tema escolhido. Essa proposta de falar do presente é algo que vem me chamando a atenção já há um tempo, né? Primeiro eu começo com o conceito de originalidade, que eu já vinha trazendo, discutindo isso, e em muitas reflexões, isso já vinha me incomodando há um tempo, né, sobre a perda da originalidade do ser humano, ou seja, nós estamos sendo cada vez mais automatizados e menos autônomos, né, deixamos de nos reconhecer como seres individuais, né, nossa subjetividade, ou seja, quem somos de fato, o que eu faço no mundo, o que eu represento nesse mundo, porque é muito simples saber para aqueles, entre aspas, que vão acreditar, né, nessa colocação que eu faço agora, que somos um espírito tendo uma experiência no mundo material. Ok. Isso é simples, é fácil de fazer, de falar, de pronunciar, enfim. A questão eu sinto isso de verdade? Isso faz parte da minha rotina, ou seja, isso me atravessa, eu vejo o mundo assim, né? Seria o mesmo que dizer assim, eu sou cristão, né? Eu sou budista, eu sou espírita, enfim, todos vão seguir a mesma vertente de amor, né? E os espíritas têm que se apoiar no cristianismo para poder dar voz à sua fala também. Mas, para além disso, isso me atravessa mesmo, eu vejo o mundo e as pessoas por essa ótica, ou é só uma nomenclatura que eu uso para me posicionar diante da sociedade que exige algum rótulo social? Sabe, isso é de se pensar, porque nós entramos num modismo de publicidade de nós mesmos. A grande pergunta é, aquilo que eu publico, sou eu? Né? Ou é um avatar apenas, né? Algo desejado? Isso começou a me incomodar de um certo tempo. Eu acredito que tem uns 2 anos, 3, né? Até um pouquinho mais, talvez antes ali da chegada da pandemia, eu já me sentia um pouco incomodado com isso, eu já fazia essas reflexões, mas não tão profundo quanto depois da pandemia e as experiências de mudança de vida que eu fui tendo. E percebendo-me nessa questão, eu vi que muitos conflitos partem daí, dessa falta de originalidade. E fui saindo por conta própria, né, a fazer pesquisas, lendo tanto livros quanto artigos, buscando não somente dentro da literatura espírita, como de tantas outras. O próprio Evangelho, eu gosto de me debruçar nele, mas olhando Jesus como uma figura de um grande iluminado que trouxe para nós um conhecimento tão importante, né, que dividiu a humanidade em antes e depois e que a gente ainda não testou essa fórmula ainda. É impressionante isso, né? Ou seja, só nos falta o amor e a gente evita isso a todo custo, né? É impressionante. Então, quando eu digo isso me atravessa, eu estou falando desse lugar, né? Será que me atravessa mesmo? Será que eu vejo a vida como o cristianismo prega? Será que eu vejo a vida como o postulado da doutrina espírita prega, ou como o budismo prega, né, como a doutrina evangélica prega, enfim, a católica prega? Eu vejo por esta ótica,
Porque isso é importante eu responder. Sabe, eu preciso ser incomodado, eu preciso entrar numa crise existencial para que isso me toque. Porque se não acontecer dessa forma, eu posso estar correndo um risco de estar seguindo a manada, repetindo frases, porque todos repetem. Ah, porque tal pessoa falou, tal fulano falou, tal livro falou, tá em tal questão, tá nisso, tá aqui. Tá, mas e eu nisso tudo? Como que eu vivo esse presente? Isso é muito importante para nós criarmos identidade, né? Para estabelecer o nosso ser nessa experiência que estamos vivendo nesse momento. Porque senão nós vamos ficar fixados, meus queridos, em algum lugar do tempo, sabe? Geralmente fixados no passado, com um saudosismo muito grande, repensando o que poderíamos ter feito e não fizemos, e projetando-nos no futuro. Tá? E isso vem uma angústia muito grande quando nós agimos dessa forma, né? Por quê? Porque quando eu não estou no presente, de fato, eu estou criando realidades. Né? E essas realidades impactam sobre mim de uma maneira assim, né, tão gritante, né, que eu me torno isso no meu dia a dia, eu vou me expressar dessa forma com aqueles que estão ao meu redor. É muito interessante, né, quando nós passamos a perceber assim, porque os nossos olhos começam a contemplar a beleza da vida enquanto ela acontece, porque senão é saudade. Tá? Senão é saudade. E nós estamos tão ocupados numa correria desenfreada para estar em tantos lugares ao mesmo tempo, para chegarmos em tantas pessoas, né, para sermos notícias talvez, ou para sermos vistos, validados, aceitos, tem o estado de pertencimento nosso, não nos sentimos em nenhum lugar, mas queremos estar em todo. E o tempo vai passando. Né? O tempo é o bem mais precioso que existe, que responde todas as nossas dúvidas. Mas nós precisamos nos posicionar em alguma coisa para dizer, naquela época, na minha época, para dizer, para validar a importância daquilo que foi vivido ou não vivido, talvez, né? Porque talvez eu não estava ali presencialmente, né? Assim, de corpo, eu estava, mas não estava presente com a minha atenção, né, voltada para o local, desperto naquele momento. Então, quando falamos em estar presente, não é algo tão simples. Muitas e muitas situações nos roubam de nós mesmos. Né? Hoje eu estava vendo, estava comentando com minha mãe há pouco, né, e dizia assim, olha, eu estou vendo aqui essa reprise dessa novela, eu acho que é uma novela das 6, se não me engano, faz 15 ou 20 minutos que eu vi 3 cenas, 3 núcleos, né, encenando, representando ali a atuação, e todos eles estavam falando sobre algo que fez e precisaria ser perdoado. Eles estavam contando a verdade. E nenhum dos protagonistas que estava ouvindo aquilo dava atenção para isso, e sim para o que tinha sentido, para o olhar que volta somente para si. Olha, mas você fez isso. Então o que conta é isso que você fez. Eu vejo a ótica do mundo dessa forma. Não se enquadrou, então é isso que eu devolvo para você. Veja como nossa sociedade nos incentiva, né, a não ser verdadeiros. Não é vantagem ser verdadeiro. Veja que interessante. A todo momento estamos sendo bombardeados a não ser verdadeiro. Por quê? Porque se você vai contar algo, primeiro você vai receber um sermão, mas daqueles mesmo, como se fosse a verdade absoluta e universal, né? Como se o outro tivesse na autoridade deste poder para fazer isso com você. Ou seja, a visão do outro, né, ela é superior à sua e coloca-se ali, não é, como algo que vai lhe ferir profundamente também, porque se você está comentando sobre algo, falando, sendo verdadeiro, se expondo, é porque chegou num momento, não é, que você entendeu que está pronto para fazer aquilo. Então, a verdade, muitas vezes, ela não é acolhida. E por que eu estou falando isso? Porque só tem um jeito de você viver o presente. Estando leve o suficiente para ser verdadeiro consigo mesmo. É um estado de pertencimento. Para perceber o que está acontecendo ao seu redor. Tem muita coisa acontecendo. Muita coisa, muitos sorrisos, muitos abraços, muitas pessoas passando por nós.
né? As possibilidades inúmeras de transformação, de cura interior, né? Que existe somente no agora. Porque este momento ele consegue nos levar para pontos importantes da nossa vida. Se eu estiver desperto em mim para o momento que está acontecendo, isso daqui não é uma fissura, não, tá, gente? É algo natural que vai acontecendo, assim, de modo tão sutil e tão interessante que a hora que você percebe, você está tão conectado a isso que você não tem outra escolha a não ser viver. Parece que tira o livre-arbítrio, né, quando a gente fala não tem outra escolha. Não. Você quer ficar nesse estado de alma. Você é igual aquela frase que diz assim: todos nós estamos condenados à felicidade. Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu fuja, eu estou condenado ao amor. Se tem uma coisa que nós sabemos, é que desde o verme ao anjo, todos estão condenados ao amor. Não tem como evitar isso. Eu posso retardar o processo, mas evitar jamais eu vou conseguir, né? Então, veja, quando nós começamos a perceber essa dinâmica da vida, é muito melhor nós começarmos a nos avaliar, sabe? Ser verdadeiros conosco, trazer à tona aquilo que estamos sentindo, né? Validar esses sentimentos é importante para que eu possa saber, de fato, com o que eu estou lidando. Muitas vezes eu vou buscar a cura para tal coisa, para tal conflito, tal desentendimento, angústias, não é? Esse trabalho lindo que o grupo faz aqui, né, de trazer reflexão e consolação para muitos estados de saudade que estão habitando dentro de nós, né? Mas em que ponto do tempo eu estou para receber estas informações? Será que eu estou de ouvidos atentos para escutar a informação ou eu só estou ouvindo? Eu gosto muito de trazer aqui algo que temos em um projeto educativo que ele está embasado em 3 pilares, né? Que é eu lhe vejo, eu lhe escuto, eu lhe acolho, né? Ver é diferente de enxergar. Eu estou enxergando todos vocês nesse momento, tá? Ver é dar atenção. Para ver, eu preciso estar presente. Então, o meu foco é único e exclusivamente naquele momento. Eu percebo o periférico, mas eu estou ali. Não é? Escutar é diferente de ouvir. Né? Porque eu estou ouvindo muitos ruídos aqui agora. O ventilador que está próximo, tem um grilinho aqui também cantando, que eu sei que é lá de fora. Ele está fazendo parte aqui, né, da minha inspiração. Tudo isso eu estou ouvindo, né? Mas escutar, quando eu passo a escutar aquilo que está sendo falado para mim, eu estou acolhendo aquele momento, né? Então, essa tríade, ela é possível quando nós estamos no presente. E é muito bom quando nós encontramos pessoas assim, que nos vê, que nos escuta, e que nos acolhe. Porque é automático. Se eu lhe vi, eu lhe escutei, eu já lhe acolhi. Né? Então significa que eu me importo com você. E poder fazer isso, ressignificar situações que aconteceu conosco é muito importante. Né? Às vezes nós estamos ali presos em uma tela do passado que aquele vivido nos machucou muito ou que deixou uma fissura muito grande e que nós não conseguimos atuar no hoje, no presente, de uma forma plena. Então, é importante vivenciar, se permitir vivenciar isso. Né? O que tem ali, o que tem nesse cenário, o que tem nessa situação que, de fato, eu não aceitei. Né? O que eu preciso compreender em mim para trazer isso de volta, mas para dentro agora. Né? Falando exclusivamente na linguagem de fala deste grupo, né, que vai acolher tantas e tantas pessoas que passaram por algum momento onde, eu vou usar a expressão, mas entre aspas, perdeu algum ente querido, né? Seja por qual motivo for. Não perdeu, em verdade, mas a presença física, ela deixou de estar manifestada nessa realidade tridimensional e material, né? Então, isso cria uma ausência.
Mas essa ausência pode ser preenchida se eu consigo ressignificar o histórico do vivido daquela pessoa comigo, né? Por quê? Porque aquilo se encerra em um dado momento. E ao se encerrar, eu preciso propor uma transformação para aquela situação vivida, para que ela agora, não podendo mais estar materializada à minha frente, possa fazer parte de mim, do meu interior. E é tão lindo quando isso acontece, porque eu consigo aproveitar a experiência de vida vivida pelo outro. Tá? Não quer dizer que eu estou vendo pelos olhos do outro, né? Mas é importante eu permitir isso para que eu possa desempenhar o meu papel nesse espaço e tempo onde eu estou atuando agora de uma maneira singular, de uma maneira presente. Existe tanta coisa acontecendo, a vida não perde o sentido, ela só se transforma. E nós estamos arranhando ainda essa questão do entendimento, do transcendental, do espiritual. Eu sei que é uma caixinha, né, ali, que a gente não quer mexer muito. Por quê? Porque tudo que transcende, que sai do horizonte material e é tido como espiritual, como transcendental, desafia, né, o nosso entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento vê fragmentado. O que eu quero dizer com isso? Nós, como se fosse, um exemplo, pixel, né? O pixel. Vários pontinhos vai formar uma grande imagem, só que nós não vemos a grande imagem. Nós somos muito singulares e ainda muito egoístas, então o mundo é projetado à nossa maneira. Eu tenho um ideal do outro, um ideal do mundo. Quando sai desse molde, é óbvio que eu vou me frustrar, né? Então, percebam que nós evitamos muito a frustração. Mas a frustração, ela não é ruim, ela vai acontecer na nossa vida. Os altos e baixos. Eu vou precisar saber lidar com isso. E para que isso passe, para que eu permita que isso flua, eu preciso me posicionar onde eu realmente estou, no agora. E quando eu consigo fazer, né, esse exercício comigo, de despertar neste momento e tempo em particular, eu percebo que tudo é um eterno agora no tempo. E aí tudo se torna muito mais importante ainda, porque tudo vai estar conectado de alguma forma. Nada se perde, já dizia, né? Tudo se transforma. Então, aquilo que os nossos olhos não captam e não veem com o auxílio material, não significa que não existe mais, né? E tornando essa fala, levando essa fala para um tom consolador, eu diria, aquilo que os nossos olhos não veem e não tocam mais, pode ser transportado para a esfera do sentimento bem vivido. E aí sim a fusão acontece. Não é? Eu dou a devida importância para o outro que participou da minha história de vida, da jornada de vida, né? É interessante quando nós falamos em luto, dá interessante que o luto é somente vivido dentro de uma situação de morte física. Ou seja, um ente deixou de existir, né? Um ser humano deixou de existir porque a morte o abateu. Não estamos aqui falando a situação dessa morte, né? A configuração em que se deu a morte. Mas sim, a morte o abateu. Pronto. Ele deixou de existir para a matéria. Então, o luto seria isso, para a maioria, né? Mas o luto é qualquer transformação, né? Que nos pegue ou não de surpresa. E que deixou suas marcas em nós. E que precisa de um período para que eu possa me amadurecer, né? E fazer com que aquilo agora integre na minha vida, para que tenha valido a pena toda aquela experiência, né? Então, honrar a presença do outro é permitir que ele faça parte de você. Porque isso aplaca a saudade, porque você percebe que o outro colaborou com o teu histórico de vida. É óbvio que, como seres humanos, nós vamos sentir falta da presença física. Ah, mas é algo mais. Também. Mas esse algo mais, né, nós só vamos conseguir alcançar se nós trazermos esse transcendental para perto, para dentro de nós.
Nós nos separamos muito do espiritual, sabe? Parece que o espiritual é algo que tem, até usa essa expressão, está na casa de Deus, está na igreja, está no centro, está no templo, não é? Como assim? Qual é o melhor templo, né, se não no coração do ser humano? Está na alma humana, no interior. Esse é o templo divino. Né? Se essa abominação que desola invade o lugar santo, eu me perco, sabe? Eu não tenho referência. Então eu preciso estabelecer essas bases sólidas, né, de espiritualidade em mim. E nenhuma experiência ela é fácil. Só quem a vive sabe. São 1001 questionamentos, não é? Processos de revoltas, de não aceitação. Tudo isso tem um tempo. E a dor ela é uma ferramenta importantíssima. Negá-la é fazer com que isso só se atrase. Né? Então, acolher a dor do outro com um processo de escuta é muito importante. Treinar os ouvidos para, de fato, ouvir, mas perceber o que é preciso escutar. Trazer para nós. Acolher a dor, honrar a dor daquele que chega desfacelado, sabe? E às vezes em estado de desespero total. Porque aquela pessoa está em toda parte, menos no presente, querendo buscar inúmeras portas para aplacar aquela dor e não consegue. E muitas vezes nós vamos ter falas prontas, não é? Que não se encaixam ali. É muito importante sabermos ouvir os sentimentos nossos, por isso o conselho, amar ao próximo como a ti mesmo. Veja que é um conselho dado de trás para frente, eu não tenho referência de amor se eu não me amar, eu preciso me amar. Não é? Porque quanto mais eu me amo, mais eu vou também fazer isso com o próximo, é uma via de mão dupla. Né? Aqui nada tem a ver com essa vaidade egocêntrica. Né? A vaidade ela é saudável até um ponto. O ponto que eu cuido de mim, da minha higiene. Né? A beleza é bem-vinda, mas a vaidade egocêntrica ela ultrapassa isso. Né? Não é deste amor que eu estou falando. Estou falando do amor ao próximo no sentido de, conforme eu me compreendo e me entendo, né, na minha essência, eu também consigo entender, olha, o outro passa por desafios que sequer eu sei. Eu não sei nada do outro, mas absolutamente nada. Eu só tenho o meu olhar, as minhas crenças que me limitam e aquilo que eu posso falar para ele. Mas só o outro é uma experiência nova na nossa vida que nós temos de ter a honra de respeitar para compreender. E se eu não estiver neste momento e tempo em particular, eu vou viajar com essa pessoa dentro da emoção dela, vamos ir para muitos pontos, não é? E eu vou também fazer isso comigo. E trago ali respostas prontas, engessadas, do que deve e do que não deve ser a vida. E isso às vezes não serve para a pessoa, não se encaixa naquele momento. No momento da dor, é acolher, é deixar chorar, é compreender, é entender que tem a fratura, a fissura do ser, e que leva um tempo. Algumas semanas, meses, talvez, outros anos. E não é porque a pessoa está dentro de uma igreja, de um centro espírita, de que deveria compreender. A experiência é única e particular para cada um. De fato, nós não sabemos nada do outro. Nós deduzimos, temos hipótese, mas é preciso silenciar essas hipóteses para que eu possa me aproximar de você. E quando eu me permito esse ouvir, estando no presente, isso é fantástico. Porque é aqui que começa algo surpreendente na nossa evolução e progresso espiritual, intelecto-moral. Quando eu me permito aceitar que eu não sei nada sobre você, tá? E que você está trazendo algo novo para mim, totalmente novo, e que eu acho que sei, estou preparado para dar um conselho, mas quando eu me permito me doar ao ponto de lhe ver, e não só enxergar, e não só ouvir o que você está falando, mas escutar, você passa, né, a dividir aquela experiência e eu passo a acolher aquela experiência. Isso faz com que nós
em alguns estados de consciência, conseguimos assimilar a experiência do outro e crescer. É tão importante isso que, por vezes, eu não vou nem precisar passar pela experiência, tamanho o meu grau de despertar. Ah, isso pertence a santos, a pessoas que frequentam o local da religião de segunda a segunda? Não, de modo algum. Tá? Pertence àqueles que conseguem se entender consigo mesmo, aceitar seus desafios, aceitar que a vida é toda essa caixa de surpresa, mas que roteiros pré-estabelecidos foram deixados para que nós possamos, pelo menos, ter uma navegação, como ligar um GPS, né? Ter uma referência de bom, daquilo que é bom, daquilo que não é bom, daquilo que nos afasta da felicidade, de uma linha, né, ali do dever, daquilo que eu posso e não posso fazer, né, daquilo que é lícito, daquilo que não é, daquilo que pode me prejudicar, daquilo que não pode. E tudo isso está dentro desse combo do despertar. Então não é algo que vai fazer assim. Em alguns casos ocorre um livramento de um acidente, algo assim, ou a pessoa passa por uma quase morte, a pessoa volta transformada, né? Mas precisou um susto muito grande. Veja, uma pandemia mundial não foi possível ainda mudar o nosso interior. Ainda continuamos com o medo. Uma coisa que me deixou alerta foi o tanto que nos afastamos da natureza, que tem a cura. Os princípios, né, fitoterápicos e fitoenergéticos das plantas foram deixados de lado, né? O medo tomou conta de todos. Nos dividimos entre lado A, B, C, né? E não só isso, o egoísmo veio com tudo e nós nos sentimos como os juízes da vida dos outros, a ponto de decidir quem pode ter ou não o direito de fala, de liberdade, etc. Quem é bom, quem não é. Então, onde nós estamos vivendo? Né? Em que tempo nós estamos vivendo? Então, quando nós falamos de momento presente, não é só falar assim, eu estou aqui, pode falar. Acho que há uma confusão muito grande, porque o presente é uma conexão com um estado pleno de bem-estar. E você só pode sentir isso se você se sentir realmente livre. Você não está amarrado. E quando eu digo livre, não é fazer o que você quer. Isso é falta de responsabilidade. Aliás, já diz, né, o ditado, só é livre quem tem responsabilidade. É óbvio. Ter liberdade é uma das coisas mais difíceis que tem de administrar. Ter liberdade não é fazer o que quer. É muito pelo contrário. É ter também sabedoria para ter discernimento para administrar esse querer. Né? Mas nós estamos num tempo tão acelerado que queremos tudo para ontem, né? Mal conseguimos ouvir o que o outro tem para falar, já temos uma resposta pronta para essa pessoa. Então esse estado pleno, ele precisa ser muito verdadeiro. E eu só consigo reconhecer esse estado se eu me aceitar como sou, neste momento e tempo em particular. Se aceitar, sabe? Fazer uma avaliação da sua vida, da nossa vida. Se aceitar mesmo. Saber o que aconteceu até ali, como eu estou. Né? Como é o meu estado d'alma nesse momento? O que está acontecendo comigo? Quais são minhas dificuldades, minhas facilidades, meus pontos fortes, fracos? Né? Meu nível de espiritualidade? Quais crenças que me limitam, que me bloqueiam a ver a beleza da vida, do mundo? É possível ver Deus na beleza do fragmento, ali na composição matemática de uma flor, sabe? Mas para isso eu preciso estar tão presente, né, para fazer essa conexão, essa fusão. Né? E nós vemos que hoje o excesso de informação nos rouba do essencial. Então, esse estar pleno vai depender muito desse estado de verdade nosso interior. Eu me recordo, vou trazer aqui uma reflexão do livro Nosso Lar, de André Luiz. Sempre uma frase nos livros assim me chama a atenção. A primeira delas nesse livro, que começou depois de um tempo me chamar a atenção, mais do que todas as outras, foi o prefácio do Emmanuel. Mas no finalzinho só no final, que ele vai falar assim, né, a exemplo, tá? A título de exemplo só, com minhas palavras,
dos caminhos, né, que nós seguimos, das nossas verdades. Ele começa colocando assim, né, ao cristão, né, que busca seguir os ensinamentos postulados do Cristo, né? Enfim, ele vai fazendo vários apontamentos. Aí tem um momento que ele fala a nós, né, tipo fazendo referência à questão da doutrina espírita, cabe-nos, né, fazer essa observação de saber que nós precisamos, né, dessa questão dos ensinamentos da doutrina espírita, só que ele vai para um campo muito maior, aí, muito mais amplo, tá? Logo no finalzinho, vocês podem ler depois, mas muito mais de espiritualidade ele vai falar. Porque não adianta saber decor. E nós vemos que isso tem aos montes, em todos os segmentos, né? É filosófico, é religioso, é científico, das pessoas que sabem decor determinada matéria, determinado livro, né? A Bíblia, de trás para frente, cita tudo. Tá, mas isso te atravessa, você vê o mundo por essa ótica, porque se você vê, você está transformado. Ou o processo de transformação já está ocorrendo em você. O que isso significa? Significa que você se incomoda com alguns sentimentos que lhe tira daquelas bases, de vez em quando. Então, o que é o oposto do ensinamento cristão? Por exemplo, vamos pegar ali uma fala máxima, de autoridade ali, né? Assim que se destaca. Amor ao próximo. Então, se o meu comportamento de amor ao próximo não for equivalente, né, à cota daqueles ensinamentos, ou pelo menos eu não estiver trilhando por ali, eu estou indo num caminho contrário daqueles ensinamentos. Isso deveria nos incomodar. E a gente acha que o incômodo é ruim. Muito pelo contrário, a dor é um sinal de alerta que está nos alertando. Olha, você está saindo desse caminho reto aqui e está indo para um mais largo. Só que nem todos os prazeres vão te levar à felicidade. A felicidade, sim. A busca por ela é um caminho mais estreito. Às vezes você vai deixar de lado algumas coisas e que queria muito fazer. Mas você vai entender que lá na frente a felicidade chega e você vai viver, além da felicidade, os prazeres. Não só físicos, como o êxtase da alma também. Então, essa avaliação faz com que eu me perceba, né? Olha, não faz sentido eu pregar o evangelho ou os ensinamentos da doutrina espírita se eu sou o oposto disso. Né? E aqui, em nenhum momento de minha fala, vocês vão encontrar a palavra perfeição. Né? Porque nem no evangelho a gente encontra isso também. Então, por que eu vou querer inventar a roda? Né? Não é esse o meu propósito. Eu acho que esse é um caminho um pouco arriscado quando a gente vai por isso, porque aí a gente fecha em algo que, olha, isso aqui é só isso que leva por esse caminho e ponto final, não existe outro e ponto final. Isso já gerou muitos problemas, né, na história da humanidade. Então não seria agora que nós vamos causar isso de novo. Então qual é o caminho? Né? Qual é a verdade? E aqui é um ponto, eu acho que máximo da fala de hoje, né? Para que a gente possa estar realmente pertencendo a esse estado de presença, né? Desse momento e tempo em que tudo acontece, ou seja, no agora. A verdade é aquilo que te conduz ao amor e à forma como você o compreende. E não é a mesma forma que você. Não é a mesma forma que a outra pessoa, A, B, C. Então eu volto a fazer um link aqui. Quando nós vamos escutar alguém, né, vamos escutar acolhendo e honrando aquilo que está sendo dito para nós. Porque aquela dor pode ser um material de aprendizado e de crescimento espiritual para nós, assim, que talvez levaria décadas para aprendermos. Tá? Muitos conceitos, muitas etapas, muitos insights, né, estados de consciência que vão se expandindo, surgem assim na nossa vida. Veja que interessante.
às vezes, nós frequentamos uma religião por uma vida toda, mas alguns aspectos ali daquela religião, ou o entendimento de determinados ensinamentos, fica ainda obscuro na nossa alma. A gente não consegue entender, porque não consegue vivenciar de forma plena, autêntica e verdadeira, porque não nos atravessa. Às vezes basta você cruzar o seu caminho com uma pessoa que tem algo tão importante para te oferecer, que se você estiver presente na presença dela e perceber isso, todo o tempo que você estudou vai desfragmentar naquele instante, sabe? E aquele instante de troca de informação valerá por todo esse tempo que você já vivenciou. Talvez ali no caminho religioso, filosófico, enfim, você vai entender, aquilo vai fazer parte de você, e a partir daquele momento você está condenado a isso. Isso é lindo, né? E aqui eu coloco esse meu compromisso com a autenticidade, com a originalidade. Foi dessa forma, né, que eu experienciei essa expansão, né? E aqui não existe nada de santidade, não. Mas a necessidade da verdade, sabe? De ser verdadeiro, o ano de 2023 foi um ano singular para mim, né? Então, isso só ocorreu porque a maturidade encontrou oportunidade no momento presente, com pessoas que chegam trazendo informações que você tem que estar pronto para receber. Né? Porque às vezes a gente acha que, mas eu tenho um caminho andado aqui já, né? Uma quilometragem X dentro desse conhecimento, e vamos achar que nós somos detentores daquele conhecimento. E é aí que eu acredito que possa estar um grande atraso. Porque quando eu consigo compreender que viver também é entender que eu não sei nada sobre você e eu preciso me permitir aprender, acolher sua dor, buscar entender o porquê que você sente o que sente, né, para poder estar de fato caminhando contigo ao seu lado. Quando a gente permite isso, a gente vai perceber que às vezes uma criança tem tanto a nos ensinar, né? Faz com que a gente se curve para ficar tão alto quanto ela. E a gente começa a compreender que não é o tempo de vida aqui, físico, o que se conta, né, materialmente, o Cronos, mas sim é o tempo interno. Né? É o tempo interno. E você pode aprender coisas lindas, maravilhosas, com pessoas que estão ao teu lado, que pode ser que estejam passando despercebidas. Tá? E isso vale para o passado também. Mas o passado já foi, como revivê-lo? Aqui. Né? Não separe você do vivido, do experienciado. Traga para dentro mesmo. Integre tudo aquilo. Ai, que saudade dessa época. Como foi? Como era estar lá? O que foi aprendido? Né? Então, reflita por vários ângulos. Traga aquilo de novo. Né? E colha a experiência do outro. E isso é render frutos. Né? E aí nós vamos ver a nossa capacidade de transformação, a nossa capacidade de cura. Né? Porque estar no presente é prestar atenção nos sintomas. Quantos sintomas aparecem na nossa vida indicando, cuidado, vai por aqui, não por ali, dê mais atenção para essa pessoa, ela só precisa de um sorriso, né? Olha, não fale isso que você está pensando, não serve para essa situação. Então, nós começamos a perceber, né, que para viver, basta nos aceitar como somos. E aí vem algo mais difícil de todos. Basta permitir que o outro seja quem ele é. Né? Isso é maravilhoso, porque o estado de pertencimento e de paz que começa a ocorrer dentro de nós é algo que a gente não quer mais abrir mão, queridos e queridas. Tá? A gente não quer mais abrir mão. E isso cura a gente. Tá? A gente entra numa frequência tão boa, que você fala, gente, como que eu não percebi isso?
Era só deixar fluir. E aí faça uma avaliação, um teste de realidade. Quanto tempo do teu tempo é realmente teu tempo? Tá? Vou repetir. Quanto tempo do teu tempo é realmente teu tempo? E aí vai fazendo ali as escalas, né? Se você perceber que desceu para baixo de 50%, de 20%, é sinal que eu estou em algum lugar menos comigo, menos no presente. O que eu estou negando no hoje? O que eu queria que fosse diferente? O que eu não aceito? Quando não há aceitação, não há assimilação da aprendizagem. Ou seja, não houve essa transição do vivido para a experiência de alma. Né? Porque quando eu consigo integrar isso, é como eu fazer assim, ó. Que bom. É conseguir entender. É óbvio que não é tão simples quanto um respirar. Para começar, a gente não sabe nem respirar direito. Tá? Mas quando eu consigo compreender que a experiência é única para cada um de nós, mas que nós, ao mesmo tempo, estamos nessa rede de conexão neural do universo, né? E sabe lá se Deus quantos e tantos universos existem entrelaçados, né, e emaranhados dentro de uns e outros, né? Porque o que vemos aqui é um universo físico, né? Aquilo que é permitido aos nossos olhos físicos, mas e os olhos transcendentais, né? Então é importante sabermos disso, que somos seres espirituais em uma experiência na matéria. Quando nós conseguimos compreender isso, aí sim nós alçamos voo e ampliamos a nossa visão. Tá? Entendemos que nada acaba, tudo se transforma. Mas que saudade daquela época, por que eu não verbalizei e falei isso? Faça agora. Verbalize, vá viver, sabe? Vá viver, porque a vida tem muita coisa para te dar. Seja um agente de transformação para a sua vida e para a vida do outro. Porque não é possível que essa experiência linda fique aí parada. Deixa ela jorrar, né? Eu não sei o que é passar pela experiência da dor de vocês. Eu acredito que é algo dilacerante, fulminante, mas é preciso fazer algo com isso, sabe? Como um alquimista mesmo. Transforma isso, muda isso, sabe? Permita que isso seja transformado em algo que você possa doar, dar de presente para alguém. Sabe? Nem que for sentar ao lado dessa pessoa e dizer assim, eu estou aqui. Fale. Né? E é só. E deixa a outra pessoa ser ela mesma. Né? Não censure. Busque compreender. E nós vamos conseguir trazer tanta coisa do outro para nós. Então a mensagem agora de fechamento, que eu faço um recorte para vocês refletirem é essa, né? Além de quanto tempo eu tenho do meu tempo, né? Seria o que de fato eu ainda não vivenciei ou não me permiti vivenciar das experiências de minha vida que ainda me causam tanta dor. O que eu gostaria de transformar nesse momento? Eu estou entregando essa pergunta para vocês refletirem. Eu fecho a minha fala no seco agora. O que eu gostaria de transformar nesse momento? É para você, Rosana. Eu devolvo aqui. Obrigada, José Antônio. Ai, senti uma emoção tão grande aqui que a lágrima veio com essa fala tua e no final, né? Que acolhimento. Você nos permitiu, ai, não tem nem como falar, porque foram tantas informações e às vezes até dificuldade para compreender tantas coisas que você traz para a gente refletir, para mostrar o quanto a gente tem que aprender ainda, né? Mas o quanto a gente precisa do outro e, ao mesmo tempo, nos respeitar. Né? Você fala muito da escuta, essa escuta tão verdadeira, de estar realmente
com o outro, estar realmente consigo mesmo, é muito importante. Tudo isso é auto-amor, né? Isso é autoconhecimento. É o que a gente mais tem trabalhado, né, no grupo, e tendo colocado como prioridade a autodescoberta, né, o auto-amor, quem eu sou, né, que realmente é valioso para mim. Quando eu descubro esse ser espiritual que eu sou, e que estou nessa experiência da matéria, a visão da gente muda, é o que você chamou de transformar. Muito obrigada, Zé Antônio. Que noite, né, Guilherme? Muito bom, nos levou uma viagem, não para fora, mas uma viagem para dentro, né, buscando os nossos valores, refletindo sobre os nossos potenciais. Essa última fala do Zé Antônio me lembrou de uma fala de Saint-Exupéry, né, que ele diz assim, que a criança que fui, o que a criança que fui diria do adulto que me tornei. Né? Exupéry é maravilhoso, Ou não um avatar, como você colocou no início, né? Não posso ver esse avatar das ilusões que me apresenta, que muitas vezes estou escondendo de mim mesmo. Muito bom. A gente agradece bastante. Juliana escreveu ali no chat. Por favor, vocês podem até ler aqui, porque deixa eu ver se eu consigo acessar o chat. Agora ela vai falar. Fala aí, Ju. Ah, tá. Não, eu mandei no privado da Rosana, meu Deus. Não, você escreveu agora aqui no chat também. Também. É que eu escrevi do trecho todo. O trecho final, o trecho final do Emmanuel, é lindo, né? Olha lá. Gente, em verdade, né, a gente precisa do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Ele está sendo claro aqui, né, que não basta só decorar, tem que ser. Seja, porque a gente encontra pessoas trabalhando com a terra e com uma conexão, assim, que eu falando, como que você consegue transformar o seu corpo de uma hora para outra assim? E a pessoa, não sei, eu só penso. É isso, sabe? Mas a gente não acredita mais. A gente criou uma desconexão. Agora o processo é reconectar. Por isso que existe a crise existencial. Bendita seja ela, para aquele que consegue atravessar o deserto, né? Afasta-te de mim, tentação. É o simbolismo do deserto interno. Eu preciso vencê-la. Né? Perfeito. Quem não passa pelo deserto, né? Quem não passa. É. Quem não passou vai passar, com certeza. Ângela. Bom, a gente nem sabe como dizer que é maravilhoso te ouvir, porque você faz realmente a gente pensar no que somos, para que estamos, e a riqueza que nós temos dentro de nós que nós ainda não conseguimos enxergar. As possibilidades que nós temos de saber muito mais de nós mesmos para nos conectarmos com o todo e a gente ainda não aprendeu. A gente está caminhando devagarinho, mas isso ajudou muito, muito a gente repensar algumas situações. Foi muito bom, José Antônio. Obrigada, meu querido. E eu que agradeço. Prazer em revê-la. Obrigada. Ô, Célia, e aí, Célia, como é que está aí? Terminou o jantar? Eli está aí, escutando? Está ouvindo de tabela aqui. Agora eu coloquei o fone aqui, que está respondendo os clientes dele ali até agora. Mas participou aqui indiretamente, sim. José Antônio, tem alguns maridos assim, fica do ladinho, mas fica ali ouvindo, entendeu? Está ali com a gente, né, Célia? Isso é bom, né? Tá, E é bom porque daí o casal vai conversando sobre o que ouviram, né? E ainda fortalece o casal, coisa boa, não é? E ele tem me surpreendido, viu? Ah, por isso que eu te chamei. Olha que coisa boa. Está aprendendo? Discuta. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Dona Maria Isabel, abriu o microfone. Eu fiquei muito feliz, porque assim, valeu muito para mim na situação que eu estou enfrentando agora. Eu, assim, aprendi muito, fiquei muito feliz, achei muito lindo tudo.
Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Zé Augusto. E eu fico feliz, muito obrigado, querido. Tá? Valeu muito para mim. Eu vi até que teu filho apareceu aí, acho que ele quis... ele Porque veio... minha mãe está tão concentrada ali, né? Eu falei para ele que tinha reunião, ele veio só dar um oizinho. Que coisa boa, coisa boa. Muito obrigada. Luciana. A Luciana José Antônio, ela é coordenadora, né, na Igreja Católica de Casais, né, Luciana? Uhum. Está sempre Que conosco legal. aqui. Que bom, eu fico feliz. Eu acho que é um trabalho que ajuda não só a gente, porque todo mundo passa por dificuldades, né? Como você mesmo colocou aí, os desertos, cada um que a gente tem na vida, e acaba ajudando em todo o trabalho que a gente faz. O que me chamou a atenção aqui foi bem mais lá para o começo, tudo foi bom, mas quando você falou, eu lhe vejo, eu lhe escuto, eu lhe acolho, acho que ficou muito marcado isso para mim. Ver isso nas pessoas, né? E também trabalho com pessoas. Eu que acho bom. que isso é bem bacana. Acho que todo ser humano, quando ele conseguir perceber isso, as bem-aventuranças de Deus vêm para a gente, né? Com certeza. Ver o outro, o Cristo no outro, escutar o Cristo através do outro, acolher o outro como Cristo acolheria, ou como eu gostaria de ter sido acolhida, né? Perfeito, perfeito, Luciano. É isso mesmo. Essa proposta, ela é escrita para um projeto educativo, né? Foi um piloto nosso, que ocorreu antes da pandemia, durou 1 ano. Né? A princípio, a gente entendia que ele iria ser apenas para adultos, ele recebeu o nome de Educadulto, né? E foi feito assim 1 vez por semana, em encontros, ou 15 dias, eu não me recordo ao certo. E esses eram os pilares, né? Eu lhe vejo, né? Não somente lhe enxergo, eu lhe escuto de verdade, porque para escutar precisa estar no presente, para ver precisa estar no presente, senão eu só estou enxergando, né, ali e ouvindo, que esse é um fenômeno tanto da visão quanto da audição, se estiver em perfeita condição. Mas se eu conseguir processar isso em ver e escutar, eu já acolhi. Aí eu permito que você seja você. Tanto que a frase final é, eu me importo com você, né? Para que a pessoa saiba que você é amada, saiba que você é amado, alguém aqui importa com você. E isso é livre de questão de perfeição, de querer resolver o problema do outro, ser salvador. É só dar uma oportunidade. Esteja comigo no presente, eu quero te ouvir. Não divague, volte para cá. Né? É um exercício lindo, mas não é sempre que a gente está aqui, tá? Essa é a verdade. Aí as doenças nos chamam para despertar. A dor, ela não desperta muito, né? A gente busca, né? E aí vem o bem sofrer, né? Senão a gente vai continuar no mal sofrer. A própria mensagem do outro que se vai dentro do processo de luto é um convite para mim pedindo, por favor, aproveite o tempo que o tempo tem. Né? Mas a gente fica preso lá e o eco está aqui, por favor, aproveite o tempo que o tempo tem. Faça dele o que você quiser, para que o fluxo de abundância aconteça na sua vida. Né? Mas a gente estagna a represa, retém, quer tudo, aí vem a frustração, vem o sofrimento e a dilaceração do ser, e isso é complicadíssimo. Aí pode entrar numa crise sem volta. Né? E essas crises é um pouco delicada. Algumas culminam no extermínio da própria pessoa, né? E a gente tem acompanhado, né, alguns casos aqui e visto uns retornos bem bacana, que tem aquele momento que essa pessoa que eu estou dando referência que já teve a aceitação, né? Com esse processo começou o entendimento e a necessidade de se autoconhecer e ver das suas possibilidades, de confiar nos desígnios de Deus, e aí avançar para a ajuda do outro. Então, aí, isso é muito bacana, quando você vê passando por essas fases e já colocando, né, o outro, tem um olhar para o outro muito maior do
que o seu olhar. Sim, Olha, é importante. é muito importante, Antônio. Isso aí você vê a alegria, volta aquele sorriso no rosto. Mas tem que chegar, né? Esse processo é de cada um, e ela tem que acontecer Isso. de forma E muito cada natural. um, você falou muito bem, e cada um tem seu tempo. E quando sentir que o seu tempo está presente, se volte para a dor, vire para ela e fale, estou pronta. Vamos sentar para conversar. O que você tem para me ensinar? Aí sim a assimilação vai acontecer. No seu tempo, nunca antes. Tá? No seu tempo. É sempre assim. Por quê? Porque no nosso tempo a gente tem condição de ouvir o que a dor tem a dizer. E aí a expansão. A gente sai daquele estado de consciência, deixa aquela personalidade antiga para uma veste nova, né? A personalidade nova. E então é óbvio que aquela experiência ela vai se encerrando para que uma nova comece. Né? E o que é o novo, se não aquilo que eu nada sei? É só se permitir. Né? E aí a gente começa a entender, né? Não é o porquê, mas é o para quê, né? Para que o propósito. Muito bom. Propósito. Zé Antônio, muito obrigado. Estamos chegando aqui no nosso horário. Que Deus te abençoe muito. Que alegria enorme, todo esse conhecimento. O bom que ficou gravado, que poderíamos assistir depois com mais calma ainda, para absorver mais ainda essas informações que são magníficas, sensacionais. Muito obrigada mesmo, viu, meu amigo? Muito mesmo. Que você possa estar conosco ainda durante o ano, se Deus quiser. Não, com certeza vai ter oportunidades, né? Nós vamos sim nos encaixar aí, é sempre muito bem-vindo. E a cada encontro é uma proposta nova para mim também, né? E assim a gente vai crescendo juntos. Tá certo, muito obrigada. Vamos para a nossa prece. Ô, Luciana, faz a prece para a gente, Luciana. Faz aí, minha querida. A Rosana, Rosana, vamos lá. Coisa boa, né? Está todo mundo aqui unido no mesmo pensamento, cheio de carinho, de amor. Ela é uma querida, José Antônio, que eu conheci dentro desse projeto, né? E um carinho muito especial, todas, né? A gente tem, assim, nossa, é uma família, né? Nós estamos construindo aí uma família muito linda. Então, Luciana, dá festa para a gente, por favor. Eu gostaria, de, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de todos nós estarmos aqui, sempre recebendo esse conhecimento, recebendo esse carinho. Nesse momento que nós recebemos esse carinho vindo de outras pessoas, na verdade, a gente está recebendo esse carinho vindo de Cristo. Ele está nos acolhendo, Ele está acalentando o coração, acalmando o coração de cada um de nós aqui. Cada um com o seu deserto, cada um com a sua necessidade. E a gente vai percebendo, né, que com o passar do tempo, dando tempo, cada um com a sua experiência, como foi colocado hoje, ele vai nos orientando, ele vai nos mostrando. Às vezes é tão difícil a gente perceber isso, porque o caminho, a solução, vem de um jeito diferente do que a gente pede. Mas eu entendo que o segredo está em agradecer, sempre agradecer e ver as oportunidades que nos são dadas, como essa que nós tivemos hoje, né? Que Deus nos ilumine, nos dê uma boa noite, nos dê um novo dia, amanhã, para que esse dia seja, assim, iluminado, abençoado, e possamos viver esse presente acolhendo, vendo, escutando o outro, e nos fazendo, né, que nós sejamos acolhidos, que nós sejamos vistos, que nós sejamos escutados, para assim espalhar esse amor de Cristo. Olha, paz de Cristo para cada um. Boa noite, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, uma boa noite para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado, tchau para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.